pessoal, trazendo para vocês aí o resumo desse terceiro dia do Congresso Americano de Diabetes. Abrindo os trabalhos de hoje, a gente teve a apresentação aí dos estudos fase 3 da cagricema, a combinação cagrilintida-semaglutida. Cagrilintida é um análogo da amilina. A amilina é um peptídeo que é secretado junto com a insulina. Então, toda vez que a gente se alimenta, tem a liberação dessa amilina, tá? Então, essa amilina no sistema nervoso central, ela vai sinalizar a interrupção da alimentação, vai ser um efeito sacietógeno, um efeito de parada no orexígeno, de parada de alimentação. Isso, em pacientes diabéticos, acaba tendo problema com essa amilina, porque ela pode fazer fibrilas e formar tecido depósito amiloide mesmo, né? Então, é até um mecanismo de perda de função de célula beta. Só que aí a amilina, ela usa a fração que não forma fibrila, a forma não fibrilar da amilina. Então, ela sinaliza essa interrupção da refeição. Então, a combinação da cagrilintida com a semaglutida titulada Terradose de Obesidade 2,4, ela foi testada no paciente com excesso de peso, tanto em pacientes obesos com diabetes, como em obesos sem diabetes. No estudo de diabetes, ela levou à redução da hemoglobina glicada em acima de 1,4% de redução, então uma resposta muito interessante, partindo ali da hemoglobina glicada próxima a 8%, então muitos pacientes, a maioria dos pacientes chegaram lá, 70% chegou a hemoglobina glicada abaixo de 7%, e a gente teve ali uma fração razoável de pacientes que chegaram abaixo de 6,5%. Então, assim, realmente uma resposta bem interessante em relação ao controle glicêmico, e teve uma perda de peso ali próximo a 15% de perda de peso em pacientes com diabetes. Então, um resultado bem interessante, muito próximo do que a gente já viu com, por exemplo, a tirzepatida, um análogo duplo. Na população com obesidade sem diabetes, aí a gente teve uma redução de peso ainda maior, como sempre acontece, né? Chegou aí a números de 22%, né? Aqueles pacientes que realmente chegaram às doses máximas e que conseguiram manter o tratamento de uma forma completa. A gente tem um perfil de efeitos colaterais similar ao que a gente já vê com os análogos de GLP-1, tá? Então, não teve nenhuma grande diferença em relação aos efeitos adversos, mostrando aí um perfil de segurança, uma possibilidade de ser usado tanto pacientes com diabetes como pacientes sem diabetes, mas muito voltado ali para controle de peso, perda de peso realmente. Então, mais um agonista duplo, só que aí casando a cagrilintida com a semaglutida, duas substâncias juntas, fazendo efeito na mesma aplicação semanal. Daqui a pouco deve estar chegando aí a tentativa de aprovação no mercado para a gente poder utilizar aí na prática clínica. Outra apresentação bem interessante desse terceiro dia foi uma apresentação sobre os efeitos metabólicos de algumas incretinas. O destaque foi para o GIP, que é o análogo que a gente está usando junto na tirzepatida, né? A tirzepatida é um agonista de GLP-1 e do GIP. Então, esse estudo do GIP, ele mostrou para a gente como seria o efeito do GIP em relação ao perfil lipídico, efeitos metabólicos em relação ao tecido adiposo. Então, a gente viu ali os efeitos do GIP, que eles poderiam variar no estado alimentado ou no estado sem alimentação. Tem efeito direto no tecido adiposo, é um efeito que é exclusivo do GIP, o GLP-1 não tem receptores em tecido adiposo. E ele estimula a lipase lipoproteica, então ele aumenta a captação de gordura no tecido adiposo, que é até meio um paradoxo aí, porque parecia mais um hormônio que teria efeito de ganho de massa gorda, justamente porque você conseguiria agrupar mais tecido adiposo. Só que esse efeito ele é observado principalmente nos estados alimentados. Então você teria realmente uma captação maior, reduziria ácido graxo livre, o que diminui os efeitos relacionados à toxicidade desses ácidos graxos livres, né? O depósito de gordura ectópica, gordura visceral, gordura epicárdica, gordura peripancreática, perirenal. Então você conseguiria guardar esse excesso de ácido graxo que estivesse circulando. No estado de redução alimentar, ele teria um efeito oposto, ele teria um efeito de mobilização, de oxidação, estimulação à beta-oxidação lipídica, e mobilização dessas reservas de gordura. Tá? Então, quando você faz a casadinha do GLP-1 com o GIP, então aí sim a gente tem um efeito bem interessante em relação à perda de peso e ao metabolismo, porque você casa um hormônio que tem um efeito anorexígeno potente, que é o GLP-1, com o GIP, que teria esse efeito de aumento de mobilização de gordura. Então você não teria tanto aquela história de guardar a gordura, porque o paciente já está ali numa redução
do consumo alimentar, justamente pelo efeito do GLP-1. Então, na verdade, acaba sendo um casamento bem interessante. Se você usasse agonista de GIP puro, não teria benefício em relação ao controle de peso, tanto que isso já foi testado em alguns estudos e não foi encontrado esse benefício. Tem efeitos metabólicos interessantes, mas não efeito em relação à redução de peso. Pelo contrário, o peso ficava estável quando você usava só agonista de GIP. Quando você casou o agonista de GIP com o GLP-1, e especificamente nessa proporção da tisepatida, porque tem outros agentes que tentaram essa associação que também não funcionaram, mas com a tisepatida funcionou muito bem. Então, na tisepatida, o GIP acaba prevalecendo esse efeito de mobilização lipídica. Terceiro ponto de destaque hoje que eu queria trazer para vocês foi uma aula aí sobre tratamento da esteatohepatite, da doença hepática gordurosa, particularmente quando você tem inflamação. Quando a gente tem só a esteatose, o acúmulo de gordura no fígado, a gente sabe que ali medidas para perda de peso, de uma forma geral, vão levar à redução dessa gordura hepática. Quando isso já está evoluindo com a forma de inflamação, a esteatohepatite, e com a fibrose em fase inicial, aí sim a gente tem que avaliar os tratamentos farmacológicos mais direcionados. Tanto que aí nesse rastreio para você indicar ou não tratamento farmacológico, a gente faz o score, o FIB-4, e se o FIB-4 der ali pelo menos risco intermediário, o paciente iria para a elastografia como uma medida indireta de ver se tem fibrose ou não. Nesse paciente que já tem algum grau de fibrose, a gente teria indicação de fazer alguma intervenção. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem o Resmetirom. O Resmetirom é a única medicação que realmente tem aprovação formal pelo FDA americano para tratar a doença hepática gordurosa esteatótica, tá? Com esteatohepatite mais fibrose. O Resmetirom, no seu estudo, o Maestro Nash, ele reduziu o acúmulo de gordura hepática, reduziu a inflamação e reduziu fibrose, tá? Só que esses números, quando a gente vai olhar o resultado do estudo Maestro Nash, são bem, assim, limitados, né? A gente tem ali um perfil de resposta de resolução de esteatohepatite em torno de 30%, 35%, e redução de fibrose ainda números mais baixos. Então, assim, a medicação aqui ainda tem um custo elevado e tem esses efeitos modestos, vamos dizer assim. Foi apresentado os resultados do estudo Essence, o estudo com a semaglutida, na dose até 2,4 mg, dose para tratamento de obesidade, e aí realmente a gente teve uma resolução de esteatohepatite de 60%, mais de 60% dos casos, uma redução de fibrose sem piora da esteatohepatite, ela em torno de 40%, e 30% com melhora dos dois desfechos, tanto de inflamação como de fibrose. Então, a semaglutida tem todos esses benefícios já em estudo fase 3, né? Só que ainda é um estudo que está em andamento para ver desfechos duros, hepáticos mais para frente. Está em processo de aprovação aqui pelo FDA americano, ainda não é aprovado diretamente para essa indicação, mas se o paciente tem obesidade, se o paciente tem diabetes ou desglicemia, então lógico que ele vai cair na indicação para semaglutida e vai acabar se beneficiando também em relação à doença hepática gordurosa. Outro ponto destacado também foram os agonistas duplos GLP-1-glucagon, para essa finalidade de doença hepática gordurosa. A gente tem aí a pemvidutida, a masdutida, como drogas já de desenvolvimento mais avançado, tá? Já tem estudo fase 2 para fase 3, o masdutida já tem estudo fase 3, mas esses estudos em pacientes asiáticos, principalmente, foi publicado, acho que mês passado, na New England. E aí a gente tem esse efeito do glucagon, em relação a estimular a beta-oxidação lipídica no fígado. Ele aumenta o uso tanto de ácido graxo como de aminoácido no fígado como fonte de energia. Então, consegue mobilizar mais esse conteúdo hepático de gordura. E aí teria um benefício aí meio dirigido para esses casos. Já tem estudo em esteatohepatite com melhora, ainda não tem aí uma evidência de melhora de fibrose, como a gente já tem com a semaglutida, mas são drogas aí bem promissoras nessa linha de tratamento de doença hepática esteatótica. Por fim, outro grande destaque de hoje foi a apresentação da insulina Efsitora, ou Efsitora, como eles chamam aqui. Essa insulina é uma insulina de ação semanal, ela difere da Icodec, que a gente já tem. A Icodec é ligada a um ácido graxo, isso aumenta o tempo de suação, e essa Efsitora é ligada a um IgG, a imunoglobulina, forma uma molécula maior, e aí também tem alguns efeitos ali, tanto em relação a maior tempo de meia-vida, como maior disponibilidade, menor ligação e disponibilidade do receptor de insulina. Isso ajuda também em relação ao efeito dela. Isso faz com que o tempo de ação dela possa chegar até 19 dias. Então, assim, realmente é um tempo bem prolongado, né? E que daria um efeito aí mais flat, mais estável
do que você comparar com outras insulinas, inclusive com a própria Icodec, que é de ação semanal. Tá? Foram apresentados os estudos QUINT. A gente teve a apresentação do estudo QUINT-1, que eram pacientes que não usavam insulina ainda, iriam iniciar, eram pacientes diabéticos com mal controlados, que precisavam iniciar a insulina, iam fazer só início de insulina basal, iam manter os antidiabéticos orais. Teve um estudo em pacientes que já estavam em uso de insulina basal, com um controle ali razoável, e ia fazer só a manutenção com basal, a titulação de basal, e teve outro estudo de pacientes já usando basal bolus. Então, teve esses 3 cenários aí separando em relação à insulina terapia. Em todos esses cenários, essa insulina semanal teve efeitos benéficos em relação a manter o controle glicêmico, foi comparável, mesmo você titulando a dose para buscar uma meta mais interessante. Foi comparável às insulinas basais que a gente já teve. No estudo de comparação de paciente virgem foi com Degludeca, no estudo de paciente só basal também foi Degludeca, no estudo basal bolus foi com Glagina, tá? Então, manteve o mesmo nível em relação ao controle glicêmico, foi não inferior, não aumentou a incidência de hipoglicemia, que a gente tinha visto aumento de hipoglicemia em alguns cenários com a insulina Icodec. E quando ele usou combinado hemoglobina glicada abaixo de 7, sem hipoglicemia, aí apareceu uma certa superioridade em alguns cenários para a Efsitora, tá? Então, assim, ficou ali tendo alguns benefícios interessantes. Aparentemente, eles fizeram uma titulação um pouco mais lenta da dose, tanto que eles não chegavam ali às metas de hemoglobina glicada de 7 mesmo, né? Ficaram ali 7,1, 6,9, não era uma coisa assim que você buscava um controle glicêmico tão intensivo. Talvez já pensando pelo protocolo de você não induzir hipoglicemia, né? Então é uma coisa aí que você pode questionar em relação a esses estudos, já que botou uma meta não tão intensiva. O objetivo principal é controlar a glicemia de jejum, tá? Mas, de toda forma, fica aí como uma nova ferramenta, né? Uma segunda ferramenta, uma segunda insulina semanal. A gente já tem a Icodec, inclusive já é aprovada pela Anvisa no Brasil, né? Ainda não tem comercialmente disponível, e a Efsitora, que a gente deve estar vendo aí em processo de aprovação ainda pelo FDA americano, que ela ainda não é aprovada aqui nos Estados Unidos, tá? Então ainda está em processo de aprovação. Nesse estudo, o QUINT-1 foi publicado na New England, os outros 2 foram publicados no Lancet. Depois a gente pode passar para vocês se vocês quiserem alguma coisa sobre esses estudos. O estudo da New England, ele fez um protocolo diferente de titulação de dose, que é bem interessante. Então ele começou com 100 unidades para todo mundo, a dose é semanal, né? Então você pega a dose diária e multiplica por 7. No caso ele fez 100, se você fosse começar basal você começaria 10, então a dose semanal seria 70, ele fez um pouquinho mais, fez 100. Ficou o primeiro mês, 4 semanas com 100 e fazia avaliação. O paciente está na meta, tá. O paciente não está na meta, aumentava para 150. Passava as 4 semanas, está na meta, tá. Não está na meta, vai para 250, de 250 a mesma coisa para 400. Então ficava quase como se fosse uma dose fixa, não era a caneta que você titulava a dose para a dose que você queria. Tinha essas doses fixas, talvez até numa proposta de lançar essas doses com caneta de dose única, como tem, por exemplo, com a própria tizepatida, né? O Mounjaro é dose fixa, a dulaglutida é dose fixa. Então também talvez essa insulina viesse nessa apresentação de doses fixas. Qual é a vantagem disso? Aquele médico, aquele clínico que não se sente seguro em relação à titulação de doses, você vai usar essa dose aqui, toda semana você faz uma aplicação, compra uma caixinha, vem 4 canetinhas, você faz a aplicação semanal, acabou, não tem ali errado do paciente mudar a dose, ajustar, botar mais, botar menos, então isso talvez aumentasse a adesão, tá? Nesse protocolo de dose fixa, que é bem diferente de tudo que a gente faz atualmente, né? Ele conseguiu controlar 75% dos pacientes. Então, assim, 2/3 dos pacientes conseguiram atingir a meta seguindo esse protocolo de dose fixa. Quando passava de 400, que era a maior dose, aí entrava numa dose titulável. Você poderia ajustar conforme a necessidade. Então, a gente vai passar para vocês aí o gráfico direitinho, como é que faz essa titulação de dose nesse modelo, e a gente espera para ver realmente se vai sair nessa formulação aí de doses fixas, buscando ali atingir mais aquele médico que não se sente tão confortável em relação à titulação de doses, facilitando realmente o esquema posológico. Bem interessante o trabalho, e vamos aguardar aí mais novidades, e provavelmente já deve estar aí chegando no mercado, talvez até facilite, porque você vai ter 2 agentes, talvez o preço baixe um pouco dessa insulina semanal.